Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a refletir comigo no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 29, verso de número 10. O texto sagrado diz assim: Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Trataremos a respeito do tema uma aliança inquebrável. O rei Ezequias, homem correto, homem íntegro, filho do perverso rei Acás, ele percebe a devastação que encontra-se na terra de Judá. Esse homem, ele assume o reinado após todo o fracasso do reinado de seu pai. E durante todo o tempo em que reinou, esse homem procura fazer aquilo que é correto diante do Senhor seu Deus. Acas, ele pôde perceber que ele trouxe devastação ao povo de Judá durante o seu reinado. Esse homem perverso, ele ao morrer, ele é enterrado em Judá, em Jerusalém, para ser mais exato. Contudo, não nos túmulos do rei. Esse homem foi terrível. Ele chegou ao ponto de, inclusive, matar seus próprios filhos e oferecê-los aos demônios. E esse homem ele conseguiu trazer grande ira sobre ao Senhor Deus, de forma que o próprio Deus fez com que o rei da Síria, como também o rei de Israel, se levantassem contra o povo de Judá, e esses, por sua vez, os aniquilassem, os destruíssem. E esse homem, então, vai sofrer as consequências. Mas nós podemos observar na figura de seu filho alguém íntegro, alguém correto, alguém que toma uma postura a qual é importante que eu e você façamos coisas semelhantes. A postura do arrependimento. A postura de fazer uma nova aliança com Deus, a partir de todas aquelas alianças anteriores que foram quebradas. É curioso que sempre que Deus fez aliança ou acordo com o homem, Deus sempre cumpriu a parte dele. Mas sempre foi o homem que quebrou. Sempre foi o homem quem falhou. Sempre foi o homem que jurou fidelidade a Deus e que nunca cumpriu. E nós então percebemos na figura do rei Ezequias alguém agora disposto a fazer uma nova aliança com Deus. E ele se dispõe. E quando então nós vamos observar essa questão, perceberemos que ele começa a fazer uma reforma, iniciando-se pela própria casa de Deus. Esse homem então vai falar com os levitas, vai falar com os sacerdotes, para que esses por sua vez estivessem se santificando, estivessem restaurando a casa de Deus, estivessem tirando da casa de Deus toda a imundícia deixada pelo seu pai. E de fato isso vai acontecer, e Deus se agrada de Ezequias. Ezequias, na prática, ele está fazendo aquilo que a própria lei havia determinado. E por conta disso, esse homem logra êxito. Quando nós nos deparamos com o livro de Levítico, no capítulo de número 26, versos 40 a 42, nós vamos perceber que o que a palavra de Deus orienta aquele povo é a mesma orientação para mim e para você na nossa atualidade. A palavra diz assim: Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra de seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Perceba que o Senhor Deus, nessa aliança escrita muitos anos antes do próprio rei Ezequias, ele deixa isso claro, que havia necessidade de arrependimento. E todas as vezes que eu e que você olhamos para o contexto de vida que nós estamos levando e que nós nos arrependemos, que nós nos voltamos para Deus,
que nós vamos entender que o castigo de Deus nas nossas vidas é uma forma, com certeza, pedagógica, uma maneira em que o Senhor Deus está nos educando para o bem, para a santidade, para nos voltarmos para Deus. Quando nós percebermos que muitas vezes estamos vivendo em cativeiro por conta do fato do pecado estar sobressaindo nas nossas vidas, nós então, ao tomarmos essa atitude de arrependimento e nos voltarmos para o nosso Deus, certamente o Senhor vai se lembrar da aliança que fez para com os nossos antepassados. Hoje é o dia para que nós possamos nos voltar para Deus. Então nós podemos perceber que, infelizmente, todas as vezes nós quebramos as nossas alianças para com Deus. Mas o Senhor Deus, na figura de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma última e definitiva aliança para conosco. Aliança essa que custou sangue. E essa aliança é inquebrável. Mas cabe a mim, cabe a você entendermos a importância dessa aliança, de nos arrependermos hoje, de nos voltarmos para Deus, nos santificarmos, de começarmos uma nova etapa de vida com Deus. E que eu e você possamos, ao nos deparar com essa aliança, entendermos a importância disso, entendermos que hoje é o tempo de tomarmos posse dessa aliança inquebrável, de assumirmos uma nova postura, de estarmos dispostos a cumprir também a nossa parte nessa aliança. Essa aliança, ela foi feita num momento em que Jesus vivia a sua última ceia, a última ceia pascual, com os seus discípulos. Que você, ao se deparar com essa cena, possa entender a importância dela para a sua vida. Então, quando você e eu podemos observar no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versos 22 a 24, esse episódio, que isso nos leve a compreender a seriedade disso. A palavra diz assim: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Perceba que ele não falou em favor de todos, mas de muitos. Que eu e você possamos fazer parte dos muitos pelos quais Jesus derramou o seu sangue, possamos levar essa aliança muito a sério e que possamos estar com ele no dia em que ele voltar a beber desse fruto da videira no reino de Deus. Que eu e você possamos fazer a nossa parte para que possamos manter essa aliança com o nosso Deus. Possamos entender que o Senhor Deus resolveu fazer uma aliança definitiva com o homem, inquebrável. Uma aliança onde ele nos propõe a salvação. Uma aliança em que o próprio Filho de Deus derramou sangue precioso para que muitos possam beber com ele essa ceia no reino de Deus. Que Deus nos abençoe.